um dos fenômenos mais intrigantes e exuberantes do universo da mediunidade. Afinal, como se processa a materialização de um espírito? Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo e a materialização de espíritos é um fenômeno raro que já foi presenciado por poucas pessoas, mas um fenômeno que tem o potencial de abalar as convicções do mais ferrenho e convicto materialista. Iremos nos apoiar, nos basear nos relatos contidos nesta obra, A Face Oculta da Medicina, do Dr. Paulo César Fructuoso. Neste livro, ele descreve inúmeras sessões de materialização que ocorreram no lar de Frei Luís, que é uma grande casa espírita do Rio de Janeiro, situada no bairro de Jacarepaguá, que até hoje está em funcionamento, orientando, esclarecendo, aliviando o sofrimento de milhares de pessoas. O autor do livro, Dr. Paulo César Fructuoso, é um grande estudioso espírita, tem livros em vários temas nessa área e é muito reconhecido na sua atuação profissional. É um grande médico, cirurgião, oncologista, professor, escritor, conferencista, membro emérito do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, uma pessoa que tem a sua seriedade falando por si só, o que dá muito mais credibilidade aos fatos que ele narra. O Dr. Paulo não teria nada a ganhar em forjar esses fenômenos, em inventar histórias, pelo contrário, ao se expor corajosamente há muito tempo, trazendo esses fenômenos, escrevendo livros sobre isso, ele acaba sendo, às vezes, prejudicado na sua própria área de atuação profissional, por conta dos preconceitos que ainda existem. E por esta coragem, ele tem que ser reconhecido, parabenizado. Dr. Paulo se formou em medicina em 1975 e em 1978 ele já estava frequentando a casa espírita. Mas só depois de algum tempo que ele passou a ser convidado a participar das sessões de materialização. Porque para participar dessas sessões era exigida uma disciplina muito grande de todos que iriam participar, disciplina que começava nas 72 horas que antecediam as sessões, porque todos os participantes iriam ceder também as suas próprias energias, que iriam interagir com as energias do médium epicentro do fenômeno, o médium de efeito físico, principal responsável pela doação do chamado ectoplasma. Os médiums de efeitos físicos têm uma condição orgânica que os permite doar uma maior quantidade de ectoplasma, que é o nosso fluido vital, uma substância responsável pela intermediação entre o corpo físico e o corpo espiritual, que só os seres vivos, os encarnados, possuem. A espiritualidade manipula esta energia do médium de efeito físico com as energias, o ectoplasma dos presentes, adiciona energias da natureza, energias do mundo espiritual, fazendo um amálgama energético que irá revestir os espíritos presentes, permitindo que eles se tornem visíveis e tangíveis na nossa dimensão. Porém, o médium de efeito físico, principal doador de ectoplasma, ele corre um risco nesse tipo de reunião, que todo o ectoplasma que ele doa, por ser em muita quantidade, ao final dos trabalhos, aquele ectoplasma retorna para a sua constituição física e pode estar contaminado com outras energias. Daí a responsabilidade que paira dentre todos os participantes da reunião em manterem a sua disciplina mental. O próprio Dr. Paulo narra no livro que em uma de suas primeiras sessões ele foi seriamente advertido por um espírito materializado que se aproximou dele e disse que se ele continuasse naquela postura de curiosidade mental, ele teria que ser convidado a se retirar
dos trabalhos. A postura correta ali era a de prece, de uma vibração positiva pelo médium, pelos enfermos que estavam sendo tratados. E o Dr. Paulo, no início, tinha dificuldade, pela própria curiosidade intelectual supernatural diante daqueles fenômenos tão intrigantes. Nas sessões do lar de Frei Luís, geralmente se materializavam, nas sessões de cura, né, se materializavam médicos desencarnados que, na maioria das vezes, vestiam longas túnicas. E o Dr. Paulo explica que esse tipo de vestimenta ajuda também a economizar a energia necessária para que eles se materializem, até pela própria superfície de contato do ectoplasma. E o fato de espíritos materializados geralmente vestirem longas túnicas brancas pode ter dado origem à conhecida lenda de fantasmas que apareceriam envoltos em lençóis. E os médicos materializados, os médicos desencarnados lá do lar de Frei Luís, quando apareciam nessas sessões, eles atuavam sobre os enfermos encarnados que eram levados a estas sessões, enfermos geralmente já em estado grave, mas a meta era sempre aliviar o sofrimento e muitas curas também aconteciam. E uma das explicações para o fato das sessões de materialização serem tão raras é que a disciplina exigida das pessoas, dos participantes, mas o risco a que se expõe o médium doador de fluidos, este conjunto de fatores por si só explica porque é um fenômeno difícil e raro de ser produzido. A equipe espiritual envolvida neste fenômeno, para monitorar todos os fenômenos que acontecem simultaneamente, até os sinais vitais do médium são monitorados, esta equipe chega a ter mais de 30 espíritos, segundo o relato dos livros. E no lar de Frei Luís, só podiam participar das sessões pessoas extremamente comprometidas com o trabalho. Um dos principais médicos desencarnados que ali se materializava, isso desde 1960, era um médico alemão, Frederick, que em sua última encarnação viveu na Alemanha e sempre que se manifestava, atuava em sessões de cura. O auditório destinado às sessões de materialização ficava num lugar mais reservado do centro. Os médiums de efeitos físicos pernoitavam já no lar de Frei Luís. O auditório compunha cerca de 80 lugares, fileiras, 2 alas com cadeiras, um corredor central e ao fundo 2 cabines de madeira de lei destinadas aos médiuns de efeitos físicos. E estas cabines de madeira, elas funcionavam como se fosse um condensador dos fluidos ectoplasmáticos. À frente dessas cabines ficavam os leitos, alguns leitos onde os enfermos, as pessoas que iam ser tratadas, eram colocadas para que os espíritos desencarnados pudessem atendê-las. A sessão sempre era iniciada com uma prece pelo condutor dos trabalhos. Nas sessões descritas no livro, ainda era o presidente da casa, que já se desencarnou, o senhor Luiz da Rocha Lima. E o Dr. Paulo César Fructuoso relata no livro que era muito comum, após o início da sessão, que de dentro das cabines mediúnicas eram vistos clarões, como se fossem relâmpagos, que chegavam a iluminar o rosto dos presentes. Em seguida, o condutor da sessão geralmente mandava, neste momento, que todos mantivessem o estado de prece e as entidades materializadas saíam, então, das cabines, os médicos, do espaço, vestindo suas túnicas brancas, e era comum que muitos emitissem luminosidade, uma luminosidade que se concentrava na altura do coração e da sua mão direita. E aí estes médicos se aproximavam, se movendo com desenvoltura, em completo silêncio, eles se aproximavam dos enfermos, já dispostos nos leitos à frente das cabines, e aproximavam a sua mão direita iluminada dos enfermos. Neste momento,
a intensidade da luz aumentava ainda mais. O Dr. Paulo relata no livro que às vezes era difícil sustentar o olhar, tamanha era a luminosidade que estes espíritos emitiam. Mais tarde, Dr. Paulo César Fructuoso recebeu a explicação de um dos espíritos que compõem a egrégora espiritual do lar de Frei Luís, que aquela luminosidade compunha um tipo de tratamento espiritual, ainda não disponível para a ciência da Terra. Aquela luminosidade atacava somente as células doentes do corpo físico, preservando as saudáveis. E o então presidente do lar de Frei Luís, o Sr. Rocha Lima, certa vez teve a autorização da equipe espiritual para acompanhar a materialização de um espírito de dentro da cabine mediúnica. E posteriormente ele relatou o que viu para o Dr. Paulo. Rocha Lima relatou que viu o médium já em transe e a substância ectoplasmática, lembrando que o termo ectoplasma foi cunhado por um médico, o Dr. Charles Richet, que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1913. Então esta substância ectoplasmática começou a se acumular ao lado do leito, no piso do centro, formando ali uma massa esbranquiçada e brilhante. E para espanto do Sr. Rocha Lima, daquela massa esbranquiçada começou a se erguer um vulto que aos poucos tomou a forma de um espírito materializado saindo da cabine para atender os enfermos. E uma informação que o Dr. Paulo confirma no livro é que era percebido durante o fenômeno que o peso corporal do médium, a densidade de seu corpo físico, ficava diminuída. E esta informação foi pela primeira vez ventilada pelo grande químico inglês Dr. William Crookes, que fez muitas experiências envolvendo a materialização do espírito Kate King. Nós relatamos este fenômeno no vídeo que eu vou deixar aí no card. Mas o Dr. Paulo vai além em seus relatos no livro. Ele explica que, por alguns momentos, em algumas vezes, já aconteceu lá no lar de Frei Luís, durante o fenômeno da materialização, em que o médium está doando enormes quantidades de ectoplasma, já aconteceu a desmaterialização completa do corpo do sensitivo. Eu sei que são informações que nem todos vão acreditar e acompanhar, mas quanto mais você vai se aprofundando no estudo desse fenômeno, quanto mais você percebe a credibilidade das pessoas envolvidas, citamos aqui até ganhadores de prêmio Nobel, então você vai percebendo que realmente algo muito diferente, inusitado para a nossa ciência, estava acontecendo ali. Não iriam se reunir dezenas de pessoas de diversas procedências, todas com vontade de fazer o bem, com as melhores das intenções, para forjar fenômenos desta categoria. E seria muito interessante que a nossa ciência se interessasse em estudar a fundo o que acontece numa sessão de materialização e perceber a existência desta energia mais sutil no corpo humano, que é o ectoplasma. E o Dr. Paulo escreve no livro, que está na descrição do vídeo, caso você queira se aprofundar em tudo isso que eu estou contando e muitas outras histórias que ele acrescenta nessa obra. No livro, o Dr. Paulo escreve que matéria e energia são faces de uma mesma moeda, sendo a matéria nada mais do que energia condensada. Os fenômenos de materialização e desmaterialização de corpos orgânicos e inorgânicos apenas seguem a primeira lei da termodinâmica, que reza que matéria e energia não podem ser criadas ou destruídas, somente transformadas uma em outra. E também o princípio de Lavoisier: nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E o fenômeno da materialização de espíritos, por mais exuberante, rico, com o potencial de abalar as convicções do mais convicto ateu e materialista,
Nas palavras do então presidente Rocha Lima, o fenômeno não modifica ninguém. O que nos modifica é a reforma íntima, a reforma interior. E esta, cada um deve realizar em si próprio, sufocando aos poucos o ego escravizante e vivendo cada vez mais em conexão com o seu eu divino. E uma outra informação que o Dr. Paulo acrescenta no livro é que um dos membros da equipe espiritual do Lar de Frei Luiz é o espírito Dr. Fritz, a mesma entidade que trabalhou com o grande médium de cura brasileiro José Arigó. Então vou deixar na tela final os 2 vídeos que nós fizemos aqui no canal sobre a história, sobre a impressionante história deste grande médium. Quero te agradecer por ter ficado comigo até aqui. Se possível, deixe o seu like, o seu comentário, se inscreva no canal, não deixe de se inscrever. Gostaria de, ao final deste vídeo, também agradecer aos novos membros apoiadores do canal, o Diego Costa, o Milton Marques da Silva Júnior e a BRPVP Mundo Show. Muito obrigado, meus amigos, e até um próximo vídeo. Tchau!